Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida. Deus seja louvado. Nós estamos aqui para trazer um alimento espiritual para a tua alma, para que a tua alma seja alimentada. Nós vamos falar sobre o Apocalipse, o livro da revelação. E nós vamos ver aonde nós estamos hoje situados e o que vai acontecer ali na frente. Mas antes de iniciar esse estudo, vamos fazer uma oração. Querido Deus e eterno Pai, nós curvamos as nossas cabeças diante do Senhor, Pai. E nós pedimos, Senhor amado, que o Senhor ilumine a mente, o entendimento de cada um para receber esse estudo. Que cada um possa compreender o que vai ser ensinado hoje, para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que está por vir? O que é o livro do Apocalipse? Apocalipse quer dizer revelação. E dentro dessa revelação, nós vamos ver onde nós estamos situados hoje. E nós vamos falar também sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus e sobre o juízo final. Já marcaram muitas datas para que houvesse o arrebatamento. Já marcaram muitas datas da volta de Jesus, que é o arrebatamento. Mas nenhuma delas foi confirmada. E nós temos informação de que já tem uma nova data para o arrebatamento da igreja, que é agora dia 8 de abril de 2020, depois de amanhã. Mas será que isso é verdade? Quando nós queremos saber se algo é verdadeiro ou é mentira, porque Jesus fala: conhecereis a verdade vai te libertar da mentira, do engano, da falsidade. Então, se nós queremos saber se algo é verdade, é só irmos na Bíblia. Para saber se a data do dia 8 de abril, dia do arrebatamento, que foi marcada, que estão falando por aí na internet, se é verdadeira, vamos lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, dá a resposta. Jesus fala: naquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Então, Jesus já deu a resposta. Caiu por terra esse 8 de abril. Mas o Senhor Jesus nos deu sinais da sua vinda. Nos deu sinais. Olha, quando estiver acontecendo isso, isso e aquilo, está perto a minha vinda. Nós estamos vivendo hoje no princípio das dores. Descrito lá em Mateus capítulo 24. Abra Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. A partir do versículo 4, diz o seguinte: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Todas estas coisas são o princípio dos sofrimentos. Então, a partir de agora, nós estamos vivendo no princípio das dores. E essas dores, a cada ano que passa, só vai aumentando. Mas o que é mesmo o arrebatamento? Que nós vamos tratar aqui. O que é o arrebatamento? Como que vai acontecer o arrebatamento? Arrebatamento significa tirar com força um objeto ou uma pessoa. Remover com força. No caso aqui do arrebatamento, arrebatar significa tirar com força. Então, arrebatamento significa que nós, o povo de Deus, vai ser tirado desta terra. Mas como que vai ser esse arrebatamento? Esse arrebatamento, como que vai ser? Como que vai acontecer? O Senhor vai nos tirar daqui, mas e nós vamos para onde? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24,
versículo 27. Mateus 24, versículo 27, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, esse arrebatamento vai ser rápido, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Rápido, esse arrebatamento. Vai ser rápido. Ele vai ser invisível para as pessoas que aqui estão no mundo. Aqueles que não estão inseridos no corpo de Cristo, esse arrebatamento vai ser invisível para eles. Eles não vão ver o povo desaparecer. Hoje em dia se fala muito em redução populacional. E realmente vai acontecer a redução populacional quando acontecer o arrebatamento. Um povo desta terra vai desaparecer. É o povo escolhido do Senhor, o povo que viveu com o Senhor, que caminhou com o Senhor, vai ser arrebatado, vai ser tirado desta terra. Vamos lá, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Olha o que está dizendo. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então aqui está dizendo no início do versículo 52, que no momento, no abrir e fechar de olhos. Então vai ser muito rápido. Vai ser no abrir e fechar de olhos o arrebatamento. Vai ser muito rápido, queridos. E nós vamos nos encontrar com o Senhor aonde? Nas nuvens. Nós vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens. Abra sua Bíblia. Vamos provar que vai ser nas nuvens, nos ares, que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Ele vai estar lá, nos esperando. 1 Tessalonicenses, abra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 17. No versículo 17. Diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar-se com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, nós vamos nos encontrar com o Senhor nas nuvens. Jesus, ele vai dar a ordem da trombeta, a trombeta vai tocar, só os salvos, só aqueles que vão ser arrebatados irá escutar o toque da trombeta e nós vamos ser arrebatados, vamos ser tirados desta terra e vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens. Imagine esse dia, quão terrível vai ser o dia do arrebatamento. Para nós vai ser uma alegria, nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Mas para aqueles que ficarem nessa terra, imagine a tragédia. Por exemplo, pessoas, irmãos nossos, que vão estar dirigindo carros e nessa hora vão ser arrebatados. O carro vai perder a direção, vai bater em outros carros, vai atropelar pessoas. Muitos carros vão ficar desgovernados, aviões vão cair. Vai ser uma tragédia. Presos que estão nos presídios, que somente o corpo está ali preso, mas o espírito, a mente, a alma está livre, porque ele é de Cristo. Muitos vão também ser arrebatados. Mas então vamos ver como é que vai ser esse arrebatamento, se vai ser de qualquer jeito. 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos continuar aqui, vamos lá no versículo 15. Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não precederemos aqueles que já morreram, aqueles que estão lá no céu. Não precederemos aos que dormem. 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Então não vai ser de qualquer maneira, vai ter ordem e decência, é o toque, vai ter um comando. Primeiro aqueles que morreram com Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Não vão ser todos os mortos que vão ressuscitar, que vão subir, não, somente aqueles que viveram com Cristo, somente esses que morreram em Cristo, que estão em Cristo. Então somente esses é que vão ressuscitar no arrebatamento. Vamos continuar. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, primeiro os mortos em Cristo vão ressuscitar. Depois nós, os que ficarmos vivos, que estamos também em Cristo, aqueles que estão em Cristo, nós vamos também, juntamente com eles, subirmos juntos a encontrar com o Senhor nas nuvens. Mas por que nem todos vão subir? Por que nem todos vão ressuscitar? Porque para ressuscitar no dia do arrebatamento, tem que ter vivido uma vida com Cristo. E quem está aqui hoje nessa terra, tem que também estar vivendo em Cristo. É necessário. Nem todo aquele que caminha com Cristo está em Cristo. Mas aquele que está em Cristo, ele caminha com Cristo. É diferente. Judas, por exemplo, ele caminhou com Jesus, mas ele não estava em Jesus. Ele não estava em Cristo. Muitos são assim. Estão caminhando com Cristo, mas não estão em Cristo. Então, se você se encontra nessa situação, se você está caminhando com Jesus, mas não tem compromisso com Ele, com as suas verdades, cuidado, ainda há tempo. Ainda há tempo de rever os seus conceitos, de estar em Cristo, porque a palavra de Deus diz, 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas tem muitos que estão caminhando com Cristo, estão ainda vivendo na vida velha. Não estão em Cristo. É necessário caminhar com Cristo e estar em Cristo. Vamos lá. Então, nós vimos que os que estão mortos, eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, vamos receber também vamos, juntamente com eles, subir no arrebatamento. Mas, o que vai acontecer depois que nós subirmos? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, está dizendo, no versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Esse corpo aqui é mortal, ele morre, mas nós vamos receber um corpo imortal. No dia do arrebatamento, esse corpo vai ser dissolvido, vai acabar. E nós vamos receber um corpo celestial, porque esse corpo aqui é pecador, ele volta ao pó, mas o corpo celestial é esse corpo sem pecado, é esse que vai subir. Esse que vai subir. Depois, então, o que vai acontecer depois que nós subirmos? Depois do arrebatamento, que nós nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens. Qual o passo seguinte? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Apocalipse 22, 12. Olha o que diz Apocalipse 22, 12. 22, 12 está dizendo: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, nós vamos participar em seguida, depois que nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus nas nuvens, nós vamos participar de um tribunal, chamado Tribunal de Cristo. É para sermos condenados? Não. É para recebermos galardões pelas obras que nós fizemos.
Você ganhou uma vida para Jesus, discipulou essa vida, ganhou essa vida para Jesus, então você vai receber galardão. Você alimentou o faminto, você vai receber galardão. Você deu água ao sedento, você vai receber galardão. Você anunciou o evangelho, você vai receber galardão. Então nós vamos receber galardões, presentes da parte de Jesus. Vamos ser julgados, mas para receber galardões. Mas quer dizer que eu tenho que fazer obras? Tem. Mas as obras vão me salvar? Não. As obras é para receber galardão. Porque a palavra de Deus diz, em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom, um presente dado por Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Mas Tiago 4, a partir do versículo 14, ele diz que a fé sem obras é morta. Então como resolver isso? Tiago fala que a fé verdadeira, a fé verdadeira produz obras. Ou seja, as obras é um acessório da nossa fé. Devemos continuar fazendo as obras, mas não confiar nas obras para sermos salvos, porque nós não vamos ser salvos pelas obras. Aquele que tem uma fé verdadeira, ele faz obras, ele prega o evangelho, ele auxilia o necessitado, ele ama os perdidos. Aquele que tem a fé verdadeira faz isso. E aí, no dia do tribunal de Cristo, nós vamos receber os nossos galardões. Depois do tribunal de Cristo, o que vai acontecer? Abra sua Bíblia em Apocalipse 19, versículo 7. 19, 7, já estamos aí em Apocalipse. 19, 7 diz, regozijemo-nos, alegremos-nos e demos-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa ou a sua noiva se aprontou. Então, depois do tribunal de Cristo, nós vamos para uma festa chamada Bodas do Cordeiro. Vamos estar nas nossas mãos o convite, está aqui o convite, das bodas do Cordeiro, a festa de Jesus. A palavra, nesta festa, Jesus é o anfitrião e Ele mesmo vai nos servir nesta festa. Eita, glória a Deus! Uma festa tem alegria. Então, meus irmãos, não fiquem preocupados se vocês não estão participando de uma festa aqui nessa terra. Não! Nós devemos nos conservar santificados. Devemos estar nos santificando a cada dia. 1 João 2,15, o Senhor fala, não ameis o mundo e nem o que há no mundo, pois todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, não ame o mundo, não ame os prazeres do mundo, as festas mundanas. Mas vamos nos separar dessas coisas, nos santificar as nossas vidas, porque nós vamos participar de uma festa lá no céu. Eita, glória! O próprio Jesus vai estar ali nos servindo, e nós vamos ver Isaac, Abraão, Jacó, nós vamos ver os nossos amigos, nós vamos ver pessoas ali que a gente até mesmo não via há muito tempo. Glória a Deus! Glória a Deus! Mas vamos ver agora o anticristo. Eu falei que vai haver o arrebatamento da igreja. Mas nós temos 3 posições a respeito do anticristo. A respeito dessa... Abra sua Bíblia em Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Diz a palavra que vai aparecer o anticristo. Ele vai aparecer em meio ao caos. Nós estamos no começo das dores. O mundo está passando por um caos. O mundo está indo cada vez mais para o abismo, para um caos. E vai aparecer o anticristo, que, entre aspas, vai resolver o problema do mundo. Então nós não sabemos se o anticristo, se a igreja vai ser arrebatada quando o anticristo estiver reinando, antes ou depois. Existem 3 posições aí. Mas antes, porém, vamos ver
Qual o tempo do reinado do anticristo? O anticristo é anti-Jesus, anticristo. O anticristo vai aparecer, está próximo já, a vinda do anticristo. Daniel 9:27 vai dizer que ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Então o anticristo vai firmar uma aliança com muitos países, com muitas autoridades durante uma semana. Essa semana é uma semana profética. Uma semana tem 7 dias. Ou seja, cada dia representa 7 anos. 7 anos. Então, o anticristo vai reinar durante 7 anos. Aí vem as teorias. Pré-tribulacionista, pós-tribulacionista e mesotribulacionista. A pré-tribulacionista diz que a igreja não vai ver o anticristo, que nós vamos ser arrebatados antes dele aparecer. Pós-tribulacionista diz que nós vamos ver o anticristo, mas que nós só vamos ser arrebatados depois dos 7 anos. E o mesotribulacionista, essa teoria diz que nós vamos ver o anticristo, que nós vamos passar por um período de 3 anos e meio com o anticristo nessa terra, perseguindo a igreja. E no final dos 3 anos e meio, Jesus vem e nos leva. Então, os 3 anos e meio do reinado do anticristo vai ser, entre aspas, um reinado de paz, aonde ele vai trazer, vai acabar com as guerras no mundo. Ele vai ser aquela pessoa admirada no mundo, uma pessoa carismática. E nós que já estamos de olho, nós vamos ver quem é, se nós nos situarmos nessa teoria. Eu me situo nessa teoria, mesotribulacionista. Nós vamos passar por esse sofrimento, um pouco de sofrimento aqui nessa terra. E como nós não vamos, a igreja não vai se prostrar diante do anticristo, adorar o anticristo, o mundo vai, mas a igreja não, ele vai começar a perseguir a igreja. Meus irmãos, mas não fiquem preocupados. Olha, no Egito, o Senhor guardou o seu povo. Foram 10 pragas lá no Egito, e o Senhor guardou o povo dele. Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel que se recusaram a adorar a estátua do rei, foram lançados na fornalha acesa. Mas lá tinha um quarto homem que os guardou daquela tribulação. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas o Senhor o guardou e ele saiu de lá intacto. Então, meus queridos, é possível que nós vamos passar um período da tribulação, que são 3 anos e meio. Depois da tribulação, que o anticristo está perseguindo a igreja, depois vem a grande tribulação, depois do arrebatamento vem a grande tribulação, aonde a ira de Deus vai ser derramada sobre aqueles que ficaram. A ira de Deus. Então, meus queridos, nesse período de 3 anos e meio do reinado do anticristo, abra aí sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e o 17. Apocalipse 13, 16 e o 17. Diz assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Para quê? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, o anticristo, ele vai impor um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta. Uns dizem que esse sinal é um chip. Outros dizem que esse sinal vai ser uma espécie de raio laser, que vai ser penetrado em forma de uma tatuagem na mão direita ou na testa. O certo é que nós
se estivermos aqui, o povo de Deus, de maneira nenhuma, vai aceitar esse sinal. Por isso, meus irmãos, se preparem. Uma coisa eu falo, o Apocalipse, muitos falam o seguinte, não, o Apocalipse, nós não vamos passar por essas coisas, pela tribulação, pela grande tribulação. Mas vamos pensar em algo. Jesus revelou o Apocalipse para João, que estava lá na ilha de Patmos, para que João passasse para a igreja. O Apocalipse foi feito para que a igreja, aqueles que são do corpo de Cristo Jesus, aqueles que caminham, que vivem com Cristo, aqueles que estão em Cristo, tomem conhecimento das coisas que vão acontecer. O Apocalipse não foi feito para aquelas pessoas que estão fora de Jesus, não. O Apocalipse foi feito para nós sabermos o que vai acontecer. Então, se Deus permitiu que a gente tomasse conhecimento do Apocalipse, saber o que vai acontecer, então Ele quer que nós nos preparemos, porque a chapa vai esquentar. Nós estamos somente no princípio das dores, a chapa vai esquentar mais. Então se prepara, meu irmão, busque ao Senhor enquanto você pode achar, busque ao Senhor enquanto você está podendo achá-lo. Vamos passar agora para a segunda fase do Apocalipse. A segunda fase do Apocalipse na segunda fase, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Vamos falar sobre a segunda fase. Diz aqui, e eis que vem com as nuvens. Quem? Jesus. E todo olho o verá. Então Jesus virá com as nuvens. E todo olho o verá. Mas é só Jesus que virá? Não. Jesus vai vir agora dessa forma, não vai vir como relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, não vai vir no abrir e fechar de olhos, não! Jesus vai vir lentamente, descendo do céu, com quem? Com os anjos e com aqueles que foram arrebatados, com os salvos. E nós vamos descer junto com Jesus a essa terra. E todo olho verá, enquanto aqui na primeira fase o arrebatamento foi invisível para o mundo, aqui vai ser visível. Todos verão Jesus descer em poder e glória com os salvos e com os anjos aqui nesta terra. E qual vai ser a primeira providência de Jesus quando ele descer nessa terra? Primeira providência, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Versículo 1 e 2. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, o que vai acontecer? A primeira providência de Jesus aqui nessa terra, vai pedir para o anjo vir aqui prender o dragão. Vai falar, anjo, prenda o dragão, prenda o diabo e os seus anjos. E o diabo vai ser preso por 1000 anos. 1000 anos, ele vai ser preso por 1000 anos. E nessa época, nós vamos estar aqui nesta terra, auxiliando no governo de Cristo, ajudando no governo de Cristo. Jesus vai reinar de Jerusalém. E nós vamos estar com ele com um corpo celestial. Vamos viver aqui com Jesus 1000 anos nessa terra. Um corpo celestial, um corpo que não morre nunca mais. Mas vão ter moradores aqui nessa terra que não subiram. Mas se eles quiserem ser salvos, eles vão ter que se submeter ao governo de Cristo Jesus. Governo teocrático, governo de Cristo. Eles vão ter que se submeter ao governo de Cristo. Mas depois dos 1000 anos, o que vai acontecer? Vamos lá, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8. Diz assim, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então Satanás vai ser solto depois dos 1000 anos, e ele vai sair a influenciar as nações a marcharem contra Israel.
Versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então, Satanás vai influenciar as nações a marcharem para destruir Israel. Mas vai vir fogo do céu, e vai consumir a todos. Terceira fase agora, que é o juízo final. O juízo final. Nós vamos falar sobre o juízo final. Nós falamos sobre a primeira fase, falamos sobre a segunda fase e agora vamos falar sobre o juízo final. Então, falamos da primeira fase, falamos da segunda fase, agora vamos falar da terceira fase, que é o juízo final. Vamos falar da terceira fase, juízo final. Versículo 11 de Apocalipse capítulo 20, diz assim a palavra do Deus vivo: E vi um grande trono, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então vai ser instalado um trono branco, em que Jesus vai estar ali, assentado naquele trono, para julgar a todos. Versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Interessante. Aqueles que não ressuscitaram no arrebatamento, eles agora vão ressuscitar no juízo final, vão ressuscitar com um corpo de sofrimento no juízo final. Para quê? Para serem lançados, receber a condenação e serem lançados no lago de fogo e enxofre. Mas vamos ver quem é que vai inaugurar o lago de fogo e enxofre. Lago de fogo e enxofre. Quem vai inaugurar? Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Diz assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Então, a besta e o falso profeta vão inaugurar o lago de fogo e enxofre. O diabo vai ser lançado com seus anjos. O diabo que os enganava foi lançado também no lago de fogo e enxofre. Vamos ver quem mais aqui. A morte, o inferno. A morte e o inferno também vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Quem mais vai ser lançado no lago de fogo e enxofre? Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vamos ver também quem é que vai para o lago de fogo e enxofre. Apocalipse 22, Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Estes vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Vamos ver também Gálatas capítulo 5. Gálatas no capítulo 5, versículos 19 ao 21. Aqueles que praticam as obras da carne também vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Vamos ver quem são. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das coisas eu vos declaro,
que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas ainda tem outras pessoas que não vão herdar o reino dos céus e que vão para o lado de fogo e enxofre. Está lá em 1 Coríntios, abra a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 e 10. 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isto é, vão para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas, se você se encontra em alguma dessas situações, ainda há tempo de se arrepender. Se você se arrepender dos seus pecados, confessá-los a Jesus, pedir perdão, o Senhor vai te perdoar. Ele vai te lavar no sangue dele, vai te purificar e deixar a tua alma, a tua vida, mais branca do que a neve. E o seu nome ainda vai ser escrito no livro da vida e você ainda vai morar no céu. Glória a Deus. Então nós vimos que a primeira fase do Apocalipse, a segunda fase, e nós vimos também a terceira fase, que é o juízo final. Mas depois do juízo final, Apocalipse, capítulo 21, o versículo é o 4, 21, versículo 4, diz assim a palavra: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já foram passadas. Então Deus vai limpar dos seus olhos toda tristeza, toda lágrima, tudo aquilo que você está sofrendo hoje. Talvez por seu filho, por causa da sua filha, talvez porque você foi mandado embora do trabalho, porque talvez por causa do seu marido, da sua esposa. Não sei, mas você sabe, todo choro, toda lágrima, Deus vai enxugar do seu rosto toda lágrima. Não vai haver mais tristeza, mas só alegria na presença do Senhor. Só alegria. Vamos agora ver uma recomendação do Senhor Jesus para as nossas vidas. Lucas capítulo 21. Talvez você fique triste. Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas capítulo 21. Talvez você fique triste. As coisas que estão acontecendo hoje, essa pestilência que está aí no mundo, causando transtorno para todos. Mas olha a recomendação do Senhor Jesus. Olha o que ele nos fala, capítulo 21 de Lucas, no versículo 28. Ele nos diz: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Olhai para cima. Não fique triste aí, não. Olhe para cima. Levantai as vossas cabeças. Sabei que aquele dia se aproxima. O dia do arrebatamento. O dia da nossa redenção. O Senhor Jesus ainda fala, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. As coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e aquilo que ainda não chegou ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Você está andando com o Senhor? Se você ainda não tem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, repete comigo esta oração. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus, porque no Salmos 37:5 ele fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então entrega a tua vida ao Senhor. Coloque
a tua vida sob a responsabilidade do Senhor Jesus. E você vai ver que as coisas vão caminhar na sua vida. Repete comigo esta oração. Senhor Jesus, eu me arrependo dos pecados que até agora eu cometi. Eu peço ao Senhor que perdoe cada um deles. Que o Senhor me lave, me purifique no teu sangue e deixe a minha alma mais branca do que a neve. Senhor Jesus, eu quero morar no céu. Por isso, eu reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu não tenho condições de pagar pelos meus pecados, mas o Senhor fez isso lá na cruz. O mérito é do Senhor. Então, Senhor Jesus, eu reconheço o teu sacrifício na cruz e eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Não preciso de nenhum outro. A partir de hoje, eu renuncio a toda obra do diabo na minha vida. Tudo aquilo que eu pratiquei de forma consciente ou inconsciente, eu renuncio agora e ordeno: diabo, cai fora da minha vida, porque a partir de hoje eu sou de Jesus. Se você fez essa oração com sinceridade na sua alma, creia que Jesus está habitando na sua vida. Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus, que esteja nesta vida que fez essa oração com sinceridade. Receba, meu irmão, minha irmã, receba o Espírito Santo de Deus na sua vida, neste momento, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Ok? Estamos encerrando, então, mais um estudo bíblico. E quero agradecer aos meus irmãos da comunidade cristã Vida e Vida. Estou com saudade dos meus irmãos, saudade de abraçar os meus irmãos, de cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai também um abraço para os irmãos da comunidade terapêutica Vida e Vida, ali os príncipes que estão ali na comunidade cristã Vida e Vida, sendo recuperados da bebida, das drogas, estão ali recebendo o alimento espiritual. Pastor Anísio, pastor Wellington, o irmão Rodrigo, o presidente da obra, o pastor Cauí. Um abraço para todos eles, que Deus esteja com eles. Quero também dar um abraço aqui para os meus irmãos em todo o Brasil. E não se esqueça, se você gostou desse estudo, dá um joinha lá, dá um joinha no nosso canal, e se inscreva no nosso canal, e aperte o sininho para você receber novos vídeos. Vamos orar? Senhor amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor por mais esse estudo bíblico. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que é alimento para as nossas almas. Nós queremos, ó Pai, morar no céu. Nós queremos ir no arrebatamento da igreja. Então, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades, porque temos muitas. Não permita, Senhor amado, que diante das coisas que estão acontecendo, o desespero venha bater na porta das pessoas. Não, que elas possam confiar no Senhor. Diante da dificuldade, que possamos todos confiar no Senhor, olhar para o alto, erguer as nossas cabeças e saber que a redenção se aproxima. Então, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Bendito seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.